Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, como nós podemos perceber, é uma continuidade do Evangelho de ontem, aonde nós estamos ouvindo esse diálogo de Jesus com Nicodemos. E Jesus fala a Nicodemos de um novo nascimento, como condição para entrar no seu reino. Ou seja, para entrar no meu reino é preciso nascer de novo. E é preciso nascer de novo, não um nascimento como se fosse uma reforma, ou então um reparo de vida, mas é um nascer de novo, um recomeçar novamente, uma radicalidade de vida. E não também um nascer como nós compreendemos, o nascer natural, o nascer da carne. Nós um dia nascemos, nascemos da nossa mãe. Mas Jesus aqui fala de um nascer para a vida espiritual, um nascer para a vida em Deus, um nascer para as coisas do alto. É preciso nascer para as coisas do alto, se nós quisermos entrar no reino de Deus. E pela graça do sacramento do batismo, nós nascemos para a vida em Deus. O sacramento do batismo nos concede esse nascimento para as coisas do alto. Nós nascemos para a vida espiritual. E esse nascimento do alto, é esse nascimento do alto que nos permite entrar no reino de Deus. Ele é uma geração do Espírito. É o Espírito Santo que nos faz nascer para as coisas do alto. Jesus, o Filho unigênito de Deus Pai, é aquele que nos fala das coisas do alto, das coisas do céu. Porque Ele tem propriedade para nos falar desse lugar. Ele tem propriedade para nos falar desse novo nascimento, pois Ele, sendo a palavra de Deus encarnada, Ele nos dá um testemunho fidedigno desse lugar do céu. Por isso que o Evangelho de hoje, Jesus vai nos dizer: em verdade vos digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Jesus é este que nos fala
das coisas do céu. Ele que desceu do céu para nos ensinar o caminho da eternidade, para nos ensinar o caminho que nos conduz até o céu. Porém, o testemunho de Jesus, as suas palavras, os seus ensinamentos, só começarão a fazer de fato sentido para nós, se nós nascermos novamente, como Ele nos ensina no Evangelho de hoje. Para compreendermos esse testemunho de Jesus, é preciso nascer de novo. É preciso deixar com que o Espírito Santo, pela graça do batismo, nos gere para as coisas do alto. E é por meio dessa ação misteriosa do Espírito Santo que nós somos capazes de abraçar a fé em Jesus Cristo, abraçar a fé no seu reino, acreditar na palavra de Jesus Cristo. É por meio da ação misteriosa do Espírito Santo em nós. Não só de abraçar a fé, como também de testemunhar aqui, uma vida que demonstre que nós não somos deste mundo, uma vida que já nos aponte para as coisas do alto, uma vida que testemunhe a vida de Cristo ressuscitado em nós, Cristo que venceu a morte, venceu o pecado para nos dar vida e vida em abundância, a vida eterna. O vento, que é também esse símbolo do Espírito Santo, o pneuma, esse sopro criador, impulsionador, simboliza essa ação misteriosa de Deus em nós. O vento nós não conseguimos ver, nós também não conseguimos dizer da sua procedência, de onde ele vem, e nem conseguimos também dizer para onde ele vai, mas nós sentimos os seus efeitos. Nós podemos sentir os efeitos. Quando o vento nos toca, quando o vento balança as árvores, nós não o vemos, mas nós percebemos os seus efeitos. E o Espírito Santo gera efeitos em nós. E aí nós podemos ver a comunidade dos primeiros cristãos, que nos testemunha esse impulso da ação do Espírito Santo. A comunidade que vivia essa unidade de coração e alma, como vai dizer a primeira leitura. Os Atos dos Apóstolos, que vai nos dizer que a multidão era um só coração e uma só alma. Essa unidade. E com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. É por meio do impulso do Espírito, a ação do Espírito Santo de Deus em nós, por meio desse novo nascimento, é impulsionado pelo Espírito Santo que nós conseguimos dar testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Em nossa própria vida, no nosso viver, no nosso proceder, no nosso modo de agir, no nosso modo de viver a unidade de coração, a unidade da comunidade. A primeira leitura vai dizer que ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nos, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Ninguém passava necessidade, porque todos ali movidos pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo, eram um só corpo e uma só alma. O Espírito Santo nos faz viver como irmãos, nos impulsiona a enxergar o próximo como meu irmão que também foi gerado para a vida nova, que em Cristo Jesus, pela graça do batismo, foi gerado também para as coisas do céu, para as coisas do alto. E todos nós estamos caminhando numa única direção. Meu irmão não é o meu inimigo. Meu irmão é meu irmão. E eu também preciso ajudá-lo a caminhar para o céu, a buscar as coisas do céu. E eles davam testemunho de Cristo ressuscitado, e ela era pela força do Espírito Santo. Meus irmãos, é a força do Espírito Santo que nos impulsiona a dar testemunho de Jesus.
É o Espírito Santo que nos ajuda a viver essa vida nova. Se fosse por nós mesmos, coitado de nós, mas é o Espírito Santo que nos leva, é Ele a nossa força, a força para viver a vida nova que Cristo veio nos dar. E é Ele que é esse dínamos, que nos dá esse dinamismo para viver a vida nova. E é o Espírito que nos conduz a viver aqui, já com gestos, atitudes de alguém que já tem o seu coração no céu, que já compreendeu que aqui não é o nosso lugar, que aqui nós estamos de passagem, o nosso lugar é o céu, é a eternidade. E se nós nascemos de novo, se nós pela graça do batismo reconhecemos esse nascimento de novo, nascemos de novo, nós devemos pela fé buscar as coisas do alto, buscar as coisas de onde nós viemos do céu, para lá nós iremos voltar. Então que nessa Eucaristia, aonde Cristo Jesus mais uma vez se dá a nós, mais uma vez confere a nós o seu Espírito, nós possamos pedir essa graça, a graça de cada vez mais deixarmos sermos impulsionados pela ação do Espírito Santo, e aí viver uma vida conforme a vida nova que Ele veio nos dar. Que o Espírito Santo nos impulsione cada vez mais. Assim como esse vento que é capaz de impulsionar os barcos, de gerar grandes efeitos quando o vento sopra, que nós possamos nos deixar sermos conduzidos pelo vento do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.